fazer? Vou pôr o link no chat. Ah, tá bom. Tá? Beleza. Maravilha, então. Vamos lá, então? Pode ir. Todo Já mundo vamos. animado? Todo mundo com cara de animação aí, ó. Cara de Boa segunda. noite, pessoal. Boa noite. Cara de segunda-feira, todo mundo animado. Para a semana, todo mundo com o espírito renovado. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os presentes aí. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma reunião do nosso Comitê de Estudos, Saúde e Segurança do Trabalho de São Paulo, se Deus quiser, do país, né? Porque hoje está vindo gente aí do Brasil inteiro, hein? É um prazer enorme estar recebendo todos. Para quem não conhece o Comitê de Estudos de Saúde e Segurança, esse comitê ele foi criado não faz muito tempo. A Vivian, juntamente com outros colegas que hoje não estão conosco, mas que tiveram essa iniciativa de criar esse grupo, esse comitê, para a gente aprender um pouquinho mais sobre saúde e segurança do trabalho, a gente poder discutir aí assuntos relevantes para a nossa área, uma área que vem, cada ano que passa aí, com atualizações, mudanças, e a gente está a gente está tendo que acompanhar aí essas mudanças a todos os dias, todo momento, e nada melhor que reunir profissionais aí de diversos segmentos, aí, de diversas áreas, diversas especializações, para a gente debater, trazer um pouquinho de conhecimento e a gente se manter atualizado, né? A gente se reúne aí uma vez por mês, mensais aí em torno de 1 hora, 2 horas por mês, para a gente poder debater algum assunto e, graças a Deus, temos pessoas aí espetaculares, aí, pessoas especiais que têm seguido com a gente durante esses anos. Aos novatos, sejam muito bem-vindos, pessoal que não conhece o comitê, obrigado por vocês estarem conosco, é um prazer enorme recebê-los aqui. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, a gente vai fazer essa reunião aí, hoje nós temos um pouco mais de 20 membros, nós fazemos reuniões mensais, cada membro participa, traz algum assunto no mês, a gente sempre fala que não basta participar, não basta estar no grupo, tem que participar, tem que trazer alguma informação, trazer discussões, para que a gente consiga crescer juntos, e a gente não guarde essa coisa só de estar no grupo, nós temos também trazer aí, contribuir a cada dia que passa. E hoje nós temos aí 2 convidados especiais, hoje nós vamos falar sobre um tema aí que já está gerando bastante dúvidas, um tema bem relevante, e que saiu, depois voltou, agora a gente tem várias perguntas aí, pontos de interrogação, várias dúvidas que a gente precisa esclarecer, então eu queria que a Liliane, né, que é ela também faz parte da gestão desse comitê, nos apresentasse os nossos 2 convidados, e aí a gente vai debater esse tema de hoje, que é sobre exame toxicológico, cuja portaria 672 recentemente foi atualizada, e tem algumas dúvidas aí, o pessoal tem gerado muita discussão e muita dúvida, e a Liliane trouxe esses 2 convidados especiais para também debater com a gente, pessoas que têm experiência na área e que vão trazer vou enriquecer ainda mais a nossa reunião. Então, muito bem-vindo, pessoal, a todos os novatos. Quem quiser saber mais, a Vivian, ela vai deixar o link aí, quem quiser se inscrever para o comitê, para poder entrar, né, para poder participar desse comitê, mas eu sempre digo, pessoal, quem quer participar do comitê, não basta estar no comitê, precisa participar, precisa trazer temas, precisa estar engajado, participar das reuniões, porque só assim a gente cresce junto. Então, muito obrigado pela presença de todos, obrigado aos nossos convidados por dispor esse tempo para vir debater com a gente esse tema bastante importante. E eu gostaria que a Liliane apresentasse eles aí para nós, para a gente começar a nossa reunião. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos, para quem eu não vi, né? Eu estou muito feliz hoje de estar recebendo aqui a Lê Carvalho e o Vitor, são 2 membros aí do grupo que eu administro, que é o Max SST, ambos com uma proficiência relacionada ao assunto, eles vivem a gestão do controle do absenteísmo. A Lei, ela estuda aí essa portaria há alguns anos, ela traz vários tipos de indicativos, orientações para o mercado, né? Então, sejam muito bem-vindos. Eu queria que a Lei pudesse se apresentar, falasse um pouquinho sobre você, as suas atividades e, posteriormente, o Vitor. Muito obrigada por aceitar aqui o nosso convite, viu, pessoal? Para mim é uma honra, Liliane, já vou me inscrever, futura membro. Assim, eu sou Alexandra, né, daqui de Salvador, Bahia,
Aterrei o pé aqui, parece que não quero sair. De vez em quando, umas visitas fora, mas volto logo. E, ultimamente, eu estou focada muito na área de obras, tá? É uma ramificação aí que me fez um convite provisório, eu fui atrás. Mas a minha experiência na relação com o transporte, tanto de passageiros, coletivo, quanto o transporte de cargas, já é desde lá da minha primeira experiência. E ainda relacionada a isso, a questão dos grupos, né, Liliane, que fica chamando a gente, Liliane até recebe ligação para parar o que ela está fazendo e ajudar a resolver problema de DP dos outros grupos, mas eles criaram até uma relação de afinidade conosco e uma relação de confiança também. É uma raridade dizer que não vai acreditar no posicionamento do técnico de segurança que está ajudando ali no grupo de DP por achar que não está condizente com a realidade. Pelo contrário, isso deixa a gente muito feliz. Então, estou muito voltada para a gestão da qualidade, que é processo de auditoria interna, SGI, fico muito mais focada no corporativo, fazendo visitas às obras apenas por questões de auditoria mesmo e fazendo acompanhamento. E hoje, atendendo aqui esse convite aqui, que é de uma grande honra, vamos desenrolar, né? Perfeito. Seja bem-vinda, Lê. Sotaque carregado, viu? Bom, Vitor? pessoal, boa noite aí, me chamo Vitor. É uma honra enorme estar aqui com vocês, de estar com grupos de pessoas que querem estudar, que eu falo que hoje eu faço faculdade de Direito e falo que a segurança do trabalho é um eterno aprendizado, né? Aprendo, eterno aluno. E desde os 15 anos eu fazia técnico de segurança, na época era estágio, era de graça. Fazia colegial de manhã, técnico de segurança à tarde de graça, estagiário, e à noite era o técnico. Então, falei, hoje eu tô com 34 anos, é o que eu mais amo na vida, que é o bem, né? Saúde. Então, eu trabalho por dinheiro, mas é por amor também. Mas claro que é dinheiro, ninguém fala essa graça aí, trabalha por amor e ninguém trabalha de graça. Mas eu, graças a Deus, eu tô numa profissão que eu amo. Eu amo estudar, sábado, domingo, amo ler. E eu comecei pelo meu pai, que era engenheiro de segurança, hoje eu sou, e eu comecei com 18 anos na Petrobras. Então já era uma empresa que, a 2009, já tinha aquela máquina de Coca-Cola que era de EPI. Então, você pega a EPI em 2008, 2009. Hoje quase você já está vendo hoje. Então, e a Petrobras sempre já teve essa parte de toxicológico. E o ramo, eu trabalho em multinacional, e eu sempre teve essa área de toxicológico. E eu ainda não sei tudo, muda. Eu tô pegando, tava lendo a lei agora, hoje, que eu falei, deixa eu ler um pouco para mim atualizar também. E eu fiquei por último agora, desde 2015 a 2018, 2022, eu fiquei em transportadora, empresa de açúcar e também transportadora. Então, também tem essa polêmica. E agora, em janeiro, eu entrei numa outra multinacional francesa, que agora exigiu toxicológico em todos os funcionários. Então, tá aquela briga que eu vou compartilhar com vocês também, que o RH quer tirar o da reta, fala que é segurança, a segurança fala que é o jurídico que tem que cuidar, aí o outro fala que é só quem trabalha em atividade de risco, e a França mandou uma política pra gente que é quem planta. Só fala assim, tem que fazer toxicológica, e ponto. E é isso, gente. Estou para contribuir aí, estou aprendendo todo dia. Gostei da lei, sotaque aí da Bahia. Obra, eu já fui muito em obra. E hoje, inclusive, eu estou no hotel, que eu já trabalhava tanto em obra que cada dia eu estava num hotel diferente, que eu acordava e não sabia mais que cidade que eu estava. Então, eu tenho essa experiência da Petrobras, trabalhava em duto, oleoduto, gasoduto, alcoduto também, por último, e vivia viajando. Mas é uma experiência incrível, tem segurança de verdade. Os terceiros ficavam bravos, porque ia começar umas 11 da manhã, para a gente fazer a PR, fazer permissão de trabalho. Mas eu tenho uma frase que eu falo que produção a gente justifica. Acidente do trabalho não tem como justificar. Eu tô com uma planta aqui que ficou parado rapidinho, ficou parado 18 dias uma planta, por causa de um elevador de caneca. 18 dias parado uma planta, porque a gente não conseguiu adequar. Então a gente parou a planta 18 dias, com 50 funcionários parados, para adequar a parte de segurança. Então, graças a Deus, eu estou numa empresa que segurança em primeiro lugar. E é isso, gente. Obrigado. Bom, pessoal, pelo convite, Liliane. Imagina, eu que agradeço. Recentemente foi publicada aí, né, a portaria 612, que ela teve alguma alteração relacionada à portaria 674, né, Lê? 674, 672, às vezes eu fico meio confusa, mas
O que eu pensei hoje, né? Nós vamos disponibilizar essa portaria e que a gente pudesse tratar alguns assuntos, né? O artigo 62A, o 62B e o anexo também 6º, que vai falar aí do sistema de seleção randômica, né? Além desses principais artigos que envolvem diretamente aí nossos programas, nossos gerenciamentos de perigos e riscos, cabe ressaltar que nós temos uma nova técnica, nota técnica, né, para o E-Social, que é o retorno do famoso S2221. Era uma informação de uma obrigação acessória, que era alimentada através do CAGED, como o CAGED já foi substituído pelo E-Social, a portaria aí, ela traz aí para a gente uma nova técnica. A gente vai ter já os envios de produção restrita a partir do dia 30/6, e também o ambiente de produção já em vigor com a data prevista aí para 1 de agosto, né? Então, eu acho que é importante a gente também frisar isso, porque esse evento, particularmente, vai ser monitorado aí através do PCMSO, esse é o conceito que eu tenho da leitura da portaria, né? Muitos PCMSOs eu já percebi que já inseriram já o exame para controle, e que a gente pudesse tratar esses artigos, se vocês acharem válidos, que eu acho que é o mais focado mesmo na questão da SST. Consegue puxar aí, Ale, o 62A? Sim, quer que eu prefiro- coloquei aqui na tela. Tá. Ó, só uma coisinha, para quem não reparou, lá no Gov, a portaria está com o número errado, 621, mas na hora que você entra lá é a 612 mesmo, que você baixa, ela baixa como 621. Vocês separaram nisso? Não, minha baixa 612. Eu até entrei e baixei agora para não ter erro, né, de colocar nada errado, e aí ela baixa, eu tenho até, estou com ela aberta aqui, a portaria 612, na hora que baixa 621. O PDF, tá? Certo. Deixa eu colocar Certo. aqui. 62A, né? Isso. Tá bom o tamanho, pessoal? Tá bom. Tá bom. Bom, a gente sabe que os exames aí toxicológicos, eles são realizados no ato da admissão, periódica a cada 2 anos e 6 meses, e no demissional, né? Mas aí, pegando aí a lei, que ela tem um engajamento sobre essa legislação, eu ainda tenho dúvidas relacionadas a esse artigo, né? Principalmente com a abertura do comunicado de acidente do trabalho. Eu não consigo ver muita lógica, né? Qual é a repercussão que isso vai ter na Previdência Social, ou qual é o impacto que o empregador realmente vai sofrer se ocorrer um resultado positivo. Então, se você pudesse, Ale, passar para a gente a sua premissa, o que você achou desse artigo, qual que é o seu entendimento, principalmente com a abertura de CAT, que isso é uma novidade, o que a portaria 674 não tinha. Tá. Eu fiz um fluxo na minha cabeça, que ele vai funcionar da seguinte maneira. Faz a admissão do trabalhador, recebe o resultado positivo e negativo do exame. A empresa não vai ter acesso ao exame, o exame é do trabalhador. A gente tem que entender que quando a clínica libera o resultado, tudo existe prazo, tem um prazo para ela, da data de resultado mesmo, até colocar no portal do governo, vai cair para o Detran já tem essa informação. Então, o trabalhador tem acesso, porque ao fazer a solicitação para alteração no RENASH, para entrar o toxicológico, o trabalhador vai ter acesso de usuário em casa, e ele vai verificar também esse resultado. Não necessariamente tendo que ir na clínica para saber se deu positivo, se deu negativo, ele já pode adiantar dessa maneira. Mas o exame mesmo não pode ser entregue à empresa. A antiga portaria, desde a 611 não. A portaria, esqueci o número de 2015, ela já dizia isso, que quem pega o resultado do trabalhador em 2 vias e leva uma via para a empresa. E desta vez, não. A clínica que encaminha um relatório dizendo se deu positivo ou negativo, acabou. Pronto. A empresa pega esse resultado e admite. Independente do resultado, ela tem que admitir.
Ah, mas eu sou dona da empresa, eu não quero admitir. Deu negativo, não quero esse trabalhador para mim. Vou buscar outro. Pode fazer isso? Pode. Agora sim. E a sanção que ela vai sofrer depois? Esse trabalhador vai ter acesso ao resultado, vai saber que houve uma certa discriminação em relação a esse resultado, ele pode Ixi, tá bom. ter jeito. Pronto. É bom ou é ruim? Não sei. Vamos ver lá na frente. A partir daí, teve o resultado positivo, o que é que a empresa tem que fazer? Primeiro, encaminhar para o médico do trabalho. A premissa é, deu positivo? Deu. Encaminha para o médico do trabalho essa informação. O médico vai, talvez até, não sei como vai funcionar isso, mas acredito que solicite exames específicos de psicólogo para determinar se ele é dependente químico. Ao determinar que ele é dependente químico, a CAT ela vai ser aberta se houver relação da dependência com a empresa. Não só porque positivou, não só porque o médico diz que tem dependência química, vai ter que cair para o INSS. Não é assim. A empresa vai abrir CAT se houver relação com a atividade dele. Então, tem todo um percurso aí para fazer esse reconhecimento. O que é de pior nisso tudo é a empresa não ter o que antes chamava de plano, né? No anterior chamava-se de plano, e agora chama-se de programa. Seja lá desenvolver o projetinho dela, com fluxograma, com fluxo, para dizer o que é que vai ser feito, desenhado, uníssono, para que seja igual para todos, o que é que vai ser feito a partir dali, passo a passo, para não errar, para não tomar uma atitude com um, uma atitude com outro, porque tem um terceiro fator nisso aí que pode surgir do nada, que é o sindicato, tá? E os sindicatos aqui, pelo menos aqui na Bahia, o do rodoviário de carga não, o de passageiros, coletivo de passageiros, é um sindicato forte, é um sindicato que fecha todas as empresas, eles param os da pista em autoestrada, e ele fecha as bases também de garagem até um dia antes da jornada dessa galera. Então, a gente tem que ter todo o cuidado para não meter os pés pelas mãos e acabar assumindo mais do que o que a lei manda, tá? Então, assim, relação de CAT vai simplificar e entender que cada CAT emitida houve vamos dizer, uma positividade da empresa dizendo que ela gerou aquele problema também, ela participa daquele problema. O que não ficou muito claro nisso aí, como é que isso vai acontecer numa admissão? Eu posso até entender que em 2 anos e meio, 2 anos a cada 2 anos e 6 meses, a empresa tem que se explicar por que a CAT está relacionada com o ambiente de trabalho. Mas como é que explica isso para um admissional? Aí, Liliane, você pode dizer assim, mas em momento nenhum se explica que o consumo de drogas tem algum tipo de favorecimento da empresa. Eu vou dar uma experiência para você. Eu trabalhei, assim, a Shell e a Esso, ambas, elas têm controles rigorosos. Independente das regras internas, o controle é rigoroso, porque é uma bandeira internacional. Então, ela segue à risca. Se possível, ela dá mais requisitos do que o que a própria lei manda. E a gente tinha que treinar os motoristas assim que chegasse, mesmo de um roteiro, que do Rio de Janeiro para cá, calculado com todas as pausas, dava 4 dias e meio. Se essa pessoa chegasse antes, muito antes, a gente tinha que já tratar o assunto como se fosse uma pessoa que tomou rebite para correr e chegar rápido, porque ele não dormiu. Então, tinha que cair para disco de tacógrafo, tinha que cair para a leitura da telemetria, tinha que verificar se os postos de gasolina que ele parou são os homologados pela empresa, que não pode parar em qualquer um. Então, bora lá. Aí eu fui conversar com o motorista, chegou um apenas, fui conversar com ele. Aí ele fez bem assim, Alexandra, tudo isso que você está falando não é só teoria. A gente vivencia na prática, mas não é o motorista. Entenda que tem outro lado. Eu já trabalhei em empresa, ele dizendo que o dono do veículo me dava uma chave e uma cartela de rebite. E disse, tem tantos dias para você chegar. Nessa condição aí, eu entendo que esse uso de drogas
não só o uso, mas a dependência química foi motivada pela empresa. Corretíssimo esse entendimento. Agora, como é que eu, empresa, vou assumir isso? Como é que eu vou colocar num PGR para assumir uma coisa dessa, se não é nem risco do trabalho, isso é crime. Eu não posso pautar dentro de PGR a aceitação de um crime acontecendo dentro da empresa. Então, esses motoristas terceirizados, a gente continha essas informações e cancelava a parceria com essas outras empresas onde tinha qualquer suspeita de que isso estivesse acontecendo, e esse motorista que não passasse no teste, ele era bloqueado de todas as entregas no Brasil inteiro. Se ele entrasse numa quarteirizada para a entrega da carga, ele já estava ramificado no sistema de identificação e não permitia que ele transportasse aquela carga. Então, de uma maneira ou outra, eu entendo que em algum momento a empresa pode ser partícipe de uma atitude dessa. Mas até eu, profissional de segurança do trabalho, cheguei a colocar no PGR como se for risco ocupacional, eu estaria assumindo um crime que a empresa está praticando, e isso é problema. Você entende? Sabe por quê, Ale? Porque, um exemplo assim, hoje, para você vincular um nexo, né? Nós temos lá o KNAI, atividade, possível patologia, você tem já um fluxo. E eu não consigo enxergar essa questão do toxicológico positivo, porque aqui eu compreendo nesse artigo que nós não estamos falando de um exame admissional. Aqui, é claro, é quando o positivo for no exame periódico. Ou seja, esse trabalhador já está na empresa, e concordo com você. Um ramo de transporte, onde você tem metas abusivas, tempo, isso pode desencadear? Pode. Isso aí a gente já sabe. Mas eu digo um exemplo, uma indústria de médio porte, que às vezes tem 2 motoristas, né? Então, eu também não consigo ainda fazer a junção de colocar no PGR da empresa como um perigo, como se a empresa estivesse entregando um kit droga para a pessoa poder usufruir e entregar a sua mercadoria. Não ainda na minha mente não fecha, sabe? Eu não consigo ver essa situação. Aí, nesse caso, Vitor, do seu programa como uma empresa grande, vocês já fizeram alguma relação com o Nexo? Olha, essa lei, fala a verdade, eu trabalhei na Raizen, né? Fiquei 3 anos lá. E cada caso é um caso. A parte da Raizen, essa lei é diretamente para motorista, específico para motorista. E o caso que a Lê está falando, a Shell, a Raizen, a gente tinha que fazer 40% de toxicológico com motoristas aleatórios, para não gerar um preconceito. Agora, a questão do PGR, do PCMSO, que essa é a dúvida, eu estou olhando a lei agora, inclusive. Até a lei tirou a parte que era proibido colocar, né, o toxicológico no PCMSO, só diz. Então, não coloca. E o PCMSO é bem claro, ele tem que estar linkado com o risco do PGR. E qual o risco que você vai colocar no PGR que o motorista usa droga? E agora, tirando um sommelier que toma vinho, né, que aí vai colocar uso de substância, alguma coisa assim, eu não vejo como você vai colocar no PGR, porque o médico vai seguir o PGR. O motorista, a empresa dá droga para ele usar? Então, não tem como colocar risco de uso de droga. Não sei se ele trabalhar, sei lá, no laboratório químico, ele tem que ficar testando droga. Então, eu não vejo, inclusive no PCMSO, não tem como colocar. Hoje, o que estão fazendo é a gente põe campanhas, são vários educativos. No PCMSO, o pessoal está colocando programas, no PCMSO mesmo, no PGR também. Mas agora, não tem como, na própria lei diz, e questão de admitir ou não admitir, onde eu trabalho, tem o sindicato, ou se eu não me engano, tem alguma lei que deixa bem claro, ou convenção, sei lá, se pegou positivo, é mandado embora justa causa. Justa causa, motorista. E na admissão, nessa empresa que eu estou, a primeira vez que eu, falar a verdade, toda empresa, eles pedem toxicológico na admissão. E deu positivo, a gente fala a verdade, a gente pede para o motorista, para o funcionário, enviar para a gente. Então, por mais que é errado, direto, né, eles mandavam até o laudo para mim. Porque eu tenho que mandar, a Lê falou, para Petrobras, para Ipiranga, para Shell, eu tenho que cadastrar no site deles, no portal deles, o toxicológico, mas é o relatório médico, o toxicológico, porque o toxicológico, o laudo, ele especifica droga por droga.
Então, para eles trabalhar todo ano ou cada 2 anos e meio, tem que colocar no portal. Então, o caso de motorista é assim, e é bem claro. Tem no MTR, que é o manual da Raizen, tá bem claro, que pegou com droga, é mandado embora justa causa, e é amparado Regulamento juridicamente. interno, então, da empresa. Oi? Então, esse embasamento está no regulamento interno. Tem no manual de prestação de serviço, né? Isso daí fica, e também está no regulamento interno, que, assim, no regulamento interno ele diz que meio que o BO fica para você se pegar no intermediário. A empresa geralmente se pegou antes de contratar, ele não contrata. E nunca vai contar para a pessoa que não contratou por causa de droga. Não contratou porque não estava, sei lá, lotou o número de vagas. E na hora de mandar embora, também, se pegou, mandou embora e fez toxicológico e deu positivo, tanto faz, dá positivo ou negativo. Não vai falar que mandou embora por causa do toxicológico. Mesmo se ele chegar depois do prazo, porque, sei lá, eu vou te mandar embora. Eu vou falar assim, faz toxicológico hoje, eu vou te mandar embora daqui a um mês. Beleza, essa parte até eu concordaria, mas geralmente o RH não compartilha com a segurança e manda embora. Aí depois você tem que lembrar, ó, tem que fazer o toxicológico. Aí fez, o cara já mandou embora, deu 10 dias, chegou o toxicológico e deu positivo. Independente. Mandou embora, tem que falar outro motivo. Essa é a prática. E quando na empresa que eu trabalho, que faz no administrativo, a gente tem um anexo que faz em toda atividade de risco, que entra trabalho autor, espaço confinado, quem dirige carro, empilhadeira e operador de máquina, porque pode perder a mão e tal, e quem vigia essas pessoas de trabalho de risco. Então, segurança do trabalho que vigia também tem que fazer. E o nosso caso também, a gente faz periodicamente, todo ano tem que fazer, e também faz com 40% aleatório, a gente faz também. E se pegou, aí o problema vai para o RH. O RH só diz que vai tomar ações disciplinares, né? Decidir o que vai fazer. Até eu comentei, eu falei, o RH não tem algo escrito. Ó, pegou com cocaína, vai fazer isso. Pegou com maconha, aquilo. Só fala que vai para ele. E ele também não... A prática que eu vivo. Teve um caso ali que mandou embora por causa de uso de cocaína. Mas o cara era operador de empilhadeira, mas não mandou embora falando que foi uso de cocaína. Eu sei porque eu tenho contato direto com a gerente. Esperou 1 mês, 2 meses e mandou embora. Mas não vai, nunca vão mandar alguém embora por causa disso. E por lei, está dizendo a lei que você tem que tratar. E somente o médico, basta o médico suspeitar. Então, se o médico suspeitar que o cara está usando droga, ele já pode pedir para encaminhar para uma clínica, aí a empresa vai ficar presa. O que é suspeitar? É algo genérico. É algo muito genérico. E está na norma. É suspeitar, então, aí a empresa vai ter que ficar, vai ter que mandar para tratamento, a empresa, o cara vai ter que querer, é confidencial, tal. Mas, concluindo, a prática que eu vivo é isso. Depende do caso, nunca vai mandar embora falar que é por causa disso. E se pegar, vai segurar um tempo. Eu tô com um caso que a gente pegou com maconha semana passada. Ele trabalha carregando e descarregando caminhão. E como ele está no período de experiência, ele vai sair dia 15 da empresa. A gente conversou semana passada e ele já não ia passar na experiência. A gente já pediu para ele fazer outra atividade, que não é em altura, e agora vai abrir janela de demissão, se eu não me engano, sei lá, dia 6 ou dia 9. A gente vai mandar embora, mas só porque está no período de experiência, vai falar que é porque não está dando certo trabalho à altura. E cometemos um erro com a clínica, até eu tô com isso com o RH, que eles não deixam me envolver, que ele entrou faz 45 dias. Ou seja, um toxicológico era para ter pego. E o RH não soube me explicar por que não foi pego. Falou que a clínica não avisou a gente. E eu entrei em contato com a clínica falou assim, eu só aviso vocês se der positivo. Essa clínica começou em fevereiro, junto comigo. Até eu perguntei para a gerente de RH, eu falei, quantos positivos deu desde fevereiro? Ela falou, Vitor, você acredita que nenhum? Então, eu tô achando estranho não ter dado nenhum. E a lei, eu concordo com a lei que a clínica falou que não pode passar para a empresa. Mas também ela vai falar, só vai passar quando der positivo? E vai falar que tipo de droga tá usando? Não sei. Mas é isso, gente. Henrique, depois o Bruno. Aí depois a gente passa para a Lê, porque ela levantou a mão também. Olá, Henrique? boa noite. Boa Minha noite. dúvida é justamente assim sobre os riscos psicossociais, né? Que argumenta-se que a empresa não dá droga, mas se for parar para pensar, analisarmos, uma pressão de trabalho não pode levar a síndrome de burnout, então por que isso não induziria um elitismo até consumo de drogas mais pesadas? Então é um risco a se estudar também, né? Os riscos psicossociais. É uma dúvida que eu sempre levanto. Em qual categoria de risco entra esse risco aí, os psicossociais?
É para mim Ô, Viva, responder? você consegue colocar para a De gente modo o geral. artigo 62? Pessoal, ô, Viva, você consegue colocar o artigo 62B? Porque lá tem um enquadramento. Respondendo, a Lê também conhece, na Raizen, que eu tive a honra de trabalhar, lá é difícil acontecer esse burnout, porque lá segue a lei, inclusive a lei atual do motorista. Ele não trabalha, não dirige mais de 8 horas. Cada 4 horas ele tem que parar obrigatoriamente, descansar meia hora ou já almoçar direto. Então, para a transportadora que grande, ela segue essa lei. Inclusive, tem que parar às 11 horas de descanso, trabalhar no final de semana, cada 6 dias tem que parar 36 horas de descanso. E o burnout, nessa parte motorista, ela é interpretativa. Como eu falei, no meu caso, faz no administrativo. Praticamente todo administrativo fala. Então, como que eu vou provar que é excesso de trabalho? O caso de motorista, voltando, que eu tenho todos os tickets dele, inclusive o ponto dele, ele é no caminhão e na macro. Então, o caminhão tá ligado, tá acima de 10 por hora, de 20, ou sei se ele tá andando, se tá parado. Então, a gente segue a mais do que a lei. Inclusive, o motorista fica bravo, porque às vezes ele está em outro estado, a gente faz ele parar 36 horas. Às vezes o motorista está 40 quilômetros da cidade dele, mas deu o horário, ele não dirige. Então, essa parte, como que eu vou justificar que é pressão de trabalho? E como que o advogado, sei lá, vai provar que é pressão de trabalho numa empresa séria, tá? Se é uma empresa que não tem registro de trabalho, não tem nada, beleza. Mas é também um modo genérico de falar que ele é obrigado a usar droga para trabalhar, né? Porque, não sei, meu pensamento, pelo menos. A Lê, se quiser Bruno? complementar aí, a Lê. Bruno? É o Bruno que vai falar agora, né? Posso? Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, a Vivian colocou bem na tela o artigo 62B, e acho que o ponto-chave do nosso entendimento aqui, né? E como colocar no PGR esse risco, né? É o que todos vocês falaram aqui. Eu vou assumir que a empresa está drogando o funcionário, o motorista. Então, o meu entendimento nesse artigo, né? E aí ele diz aqui que o programa de uso de controle de drogas, programa de controle de uso de drogas e bebida alcoólica, ele pode ser integrado. Nós sabemos que o PGR ele pode ser integrado a vários outros programas. Então, o meu entendimento nesse caso, tá? E é o que eu vou seguir até que se tenha uma definição diferente aí, ou um entendimento diferente. No meu PGR, se eu tiver a função, eu vou colocar no plano de ação que a empresa deve elaborar o seu programa de controle de uso de drogas. No quadro do meu inventário de risco, eu não vou mencionar risco, porque eu não entendo como um risco. Imagina numa população de 50 motoristas, só 2 é dependente químico. Eu vou diferenciar o meu PGR, eu vou colocar risco somente para esses 2, e aí eu vou trabalhar no meu PGR de forma nominal, o que não é devido. Então fica meio incoerente. Essa portaria, não sei se eles vão mexer, o que vai acontecer, mas são coisas que ainda está obscura. Então eu, para atender esse item aqui, artigo 62B, vou mencionar lá no meu plano de ação. E aí, no controle, no programa de controle de uso de drogas, aí sim, lá faz as menções, lá pode até apontar quais são os possíveis riscos, e aí pegando o gancho do Henrique. Então, sim, tem a exposição, não, mas tem a condição, foi detectado, então o que pode desencadear quando você detecta que tem dependente químico, né? O que houve. Outro ponto, que diz que pode ser inserido no PCMSO, o exame toxicológico, né? Pode ser, e não deve, né? Não é obrigatório, pode ser. Complicado o médico do trabalho atestar isso se o ASO não passa pela mão dele no crivo de aptidão. Então, é aquilo, eu não vou contratar um funcionário que deu positivo, empresa nenhuma vai contratar, né? Porque depois, quando ele for fazer o periódico, já vai acusar. E aí, quem vai segurar essa conta? Né?
Quem vai segurar essa conta aí? A empresa vai ter que afastar, vai ter que abrir CAT, enfim. Então, nessa questão, pegando o gancho que a Lê trouxe, meu entendimento seria, deu positivo no periódico? Deu. Encaminha o trabalhador para o médico do trabalho. O médico do trabalho vai avaliar esse laudo que o trabalhador vai ter. E aí, qual que é a substância que deu positivo? Cannabis? Qual que é a relação de cannabis com atividade de motorista? Dificilmente o motorista vai usar cannabis para ficar ligadão, elétrico. Né? Não tem relação. Então, com esse laudo e com essas substâncias, o médico vai conseguir entender. É anfetamina, é cocaína, o que deu positivo? Opa, isso aqui tem relação. Então, se tem relação, há a suspeita. E aí eu encaminho para a empresa e deixo a empresa tomar a decisão junto com o jurídico dela do que ela vai fazer. Porque como que o médico fala para abrir CAT se não passou o ASO pela mão dele na questão da... É bem delicado, né? Então, eu vou trabalhar no programa e esse programa eu vou mencionar dentro do meu PGR. A empresa deve elaborar um programa. Bom, eu acho que o papel do médico do trabalho nesse sentido, Bruno, não vai ser avaliação. Ele vai encaminhar para um especialista, no meu ponto de vista. A empresa pode até encaminhar para o médico do trabalho, mas não é ele que vai fazer essa avaliação clínica, né? Então, ele vai solicitar para o trabalhador um especialista e fazer todos os desenvolvimentos. O que não entra na minha mente, esses dias eu estava até conversando com o Henrique sobre isso. Ah, legal. Nós vamos colocar a elaboração de um programa no plano de ação. Eu estou indo em desencontro com as premissas da NR1, porque vai me falar do perigo. Eu posso depois ser questionada porque eu estou colocando uma ação onde não tem um perigo evidenciado. Então, assim, realmente eu espero que o governo ele se posicione, ele dê um esclarecimento maior para o público, né? Porque eu ainda não entra na minha mente. Como que eu vou fazer uma ação, ter um programa PAT, se eu não tenho um perigo? O perigo ele pode existir, se ele vai ser concretizado ou não, é outra situação. Mas eliminar também que não tem o perigo não faz sentido um plano de ação, no meu ponto de vista. Porque aí eu estou indo totalmente em desconformidade com a própria NR1, que ela me fala que eu tenho que informar perigo, riscos, os métodos. Ok, posso fazer isso dentro do programa? Sim, então esse programa não deveria ser relacionado à norma regulamentadora 1. Se você falar para mim que o programa faz parte do gerenciamento do GRO, ok. Agora, colocar da forma que está, que ele é de acordo com o programa, para mim não faz sentido nenhum. Alê? Abrir o microfone. Só para frisar, nós tivemos um caso de um motorista, porque assim, eu tinha que conversar com ele o seguinte, olha, amanhã você vai para a clínica, vai fazer o toxicológico, vai fazer, retirar pelo da sua canela direita, para sobra e ter mais evidências, tira-se também da canela esquerda, nada de exagero, e você vai chegar lá 9 horas da manhã, o laboratório está te esperando, você já pode passar direto para recepção, que ela já está com o seu nome lá te esperando. Beleza. Quando chegar no dia seguinte, umas 11 horas da manhã, a recepcionista da clínica me liga. Alexandra, o seu motorista chegou aqui e a gente quase não faz o toxicológico dele. Por quê? Porque ele não tinha um pelo no corpo. Rapaz, esse homem chegou careca, tirou pelo do braço, tirou pelo do peito. Ele era não peludo Tony Ramos, tá? Mas tinha pelos presentes e visíveis. Ele tirou tudo. E a menina, na sabedoria dela, a técnica, mandou ele levantar o braço, que foi de onde puxou. Até porque a regra do CONTRAN, ele diz que pode fazer uso de pelos de qualquer parte do corpo. Basta... tirando da cabeça, se tiver abaixo de 3 centímetros, vai para outras partes do corpo para retirar na lâmina. E aí ela conseguiu, e, pasme, quando chegou o resultado, ela ligou para a empresa e disse, Alexandra, detectou os 5 tipos de drogas. Nós fazíamos para 5 tipos de drogas, e detectou todos os 5. O que fazer
Se quem levou esse motorista foi um policial que faz a paisana da empresa, levou ele no braço, pedindo para dar emprego para ele, em troca dos favores de 1 horinha a mais que ele fazia nos finais de semana e às noites na empresa. Chamamos, não ideia minha, né? Ideia do RH. Chamamos de volta o motorista que deixou a vaga, a empresa quase dobrou o salário dele para ele voltar para a vaga, para ter o que dizer para esta pessoa por que ele não foi contratado. E assim se deu. E outra situação que eu vi, poxa, a empresa não tem culpa, o empregado tem, mas vamos falar de uma culpa solidária. A gente tinha um motorista que fazia viagem no interior da Bahia. Geralmente eles iam num dia, voltava no outro à noite. E esse cara conseguia fazer 4 viagens indo e voltando para a empresa. Interior Salvador, interior Salvador, interior Salvador. Eu ficava dizendo o que esse cara consegue mais. Resultado, a coordenação do transporte dava as prioridades de viagem para ele, porque ele fazia rápido as entregas. Então, é bom para o cliente, é bom para a empresa. Só que não seguia um fluxo de escala. E os outros motoristas por aqui, porque perdiam esses valores diários. E aí começou o burburinho. Eu cheguei para a diretoria e disse assim, olha, eu vou fazer um pedido a vocês. Dá para fazer o toxicológico desse rapaz? A empresa foi e conversou com ele, ele fez, e o resultado deu positivo. Então, ele fazia pelo intuito de conseguir ganhar mais dinheiro, e a empresa era conivente, não com o uso, mas não tem ninguém ali tapando o sol com a peneira, né? Sabia do que se tratava e permitia essa situação. Então, até então, não tinha acontecido nada que levasse a um acidente, uma perda de carga, a marca da empresa que está sendo carregada ali, mas a gente tinha uma possibilidade de isso acontecer. Resultado, foi dada férias a ele, era um período para ele se cuidar, e a empresa fez todo o processo para inseri-lo no programa, e acredite, na época, que tem muito tempo, fazia parte do programa encaminhar para o AA, que eram os Alcoólicos Anônimos, que fazia também a parte da gestão também de controle de uso de drogas das igrejas, e eles abriam ao público externo, e ele foi parar nesse AA, e foi assim, tipo, mudança de estação para ele. Foi, para ele, uma mudança de vida. Foi bem-vinda essa ida que ele teve lá para o AA. Virando já a chave para outra situação, o colega aí falou da maconha, né? A gente sabe que existem pessoas que fazem tratamentos com componentes da maconha permitidos por autorização judicial. Então, se eu chegar e tiver um positivo, eu tenho que entender que tem algumas situações delicadas que tem que fazer gestão disso também, porque eu posso ter pessoas em tratamento, controle de doença, um tratamento continuado, e que, como a norma está aí, acho que está até aqui na minha frente, dizendo que não comprometa a capacidade de direção, se o médico dele entendeu que aquele uso não vai comprometer a capacidade de direção, pode ser que ele esteja fazendo com permissão do médico pessoal dele também. Então, a gente tem que dirimir determinadas situações. E outra que a gente vai lembrar também, medicação é droga lícita. E o uso de droga lícita também tem que fazer parte do programa, entendendo que o trabalhador ele não pode fazer uso de medicamentos sem autorização médica para fazer a prática da direção, sabendo ou não sabendo se vai interferir na capacidade da direção. Eu digo porque, em uma época, eu fazia controle da pressão do olho, e eu fazia uso de 2 colírios, um pingava em cada olho, 15 minutos depois tinha que pingar o outro. Minha derrota foi essa, o segundo colírio que o médico passou. Eu apagava, eu tinha um apagão, eu zerava. Eu aprendi que depois do segundo colírio que eu colocava, eu tinha que ir no banheiro, sentar, tampar o vaso sanitário, sentar, cruzar as pernas e ficar lá, porque ia dar um apagão. Até eu marcar a consulta, eu voltava para o médico, o que é isso, doutor? Eu subo em caminhão, eu vou morrer. Aí ele mudou. Então, tudo é possível, e o programa não é algo simples, tem que prever tudo, uso de drogas, uso de droga ilícita, uso de droga lícita, uso de álcool e de substâncias que podem ser classificadas aí, como diz a regra, e que
não causam dependência química, mas que ele é classificado como causador de dependência química. Gente, é assunto. Muito bacana essa parte da medicação. Eu não tinha parado para pensar sobre isso, viu, Ale? Botei, marquei aqui para eu estudar um pouco mais sobre esse assunto e incluir no meu programa também. Eu vi Quando que vai fazer o a Luísa teste, tem uma pergunta, né? Boa noite, tudo bem, gente? Primeiramente, obrigado de estar aqui. Vocês são uma faculdade, esse grupo é espetacular. Estou no trabalho, inclusive, estou em jantar daqui a pouco. Mas começou, assim, esse ano 2024, uma dinâmica nova aqui. Está entrando uma consultoria aqui para nós, foi investido, o pessoal da SSP Consultoria está vindo aí, que nós temos uma unidade em Lucélia. Se tiver alguém aí, boa noite. E aí, a dinâmica do 2024 está um pouco diferente. O pessoal está confiando em nós, no SESNIT. Tem vindo, assim, denúncias que eu não tinha. Estou aqui há 3 anos e não tinha, né? Mas nós desconfiávamos já de algumas coisas e tal, só porém a gente não sabia como chegar na situação. Vou ser breve. A minha pergunta é, nós aqui podemos implementar um bafômetro? De que maneira, qual é a lei que eu posso colocar isso aqui, chegar com o pessoal lá do CTT e falar assim, olha, a partir de hoje, vocês, líderes, são responsáveis junto com a gente para fazer esse controle aí cada 2 vezes, 3 vezes por semana, ou todos os dias no horário X, que é a troca de turno. Nós podemos fazer isso? Aonde está essa lei? Obrigado, gente. Ô, Quer Vitor, a responder? sua empresa faz, né? Você pode explanar para a gente? Ó, começando, a lei, eu tenho ela aqui, mas eu vou pegar. Mas a primeira coisa que a gente faz é uma política da empresa, a gente vai divulgando e teoricamente, obriga todos a assinarem que aceita fazer teste de álcool e droga. E não é avisado, tá? Não é início de turno, não é meio de turno, não é final de turno. É aleatório. Ou quando a gente desconfia pessoas que são treinadas para avaliar. Não é qualquer um, não vou com a cara da Liliane e vou fazer nela. Não. Eu tenho um programa que gera, eu já tenho até os nomes até o final do ano, e somente eu tenho acesso, fala a verdade. De 2 unidades, somente eu tenho acesso. Então, só no dia eu aviso o gestor da unidade e falo, ó, aquele, manda para a clínica, para fazer o exame de urina. E o teste do bafômetro, aqui a gente faz todo dia na portaria, quando entra, e depois que volta do almoço. Então, todo dia a gente faz. E a regra é bem clara aqui, tá? Se pegou no bafômetro, a gente tem um bafômetro aqui que é um permitido, a lei deve saber, de transportadora, que, não se eu não me engano, custa uns 18 mil reais, o bafômetro. Ele é um homologado que vale. Porém, vocês podem comprar um bafômetro de R$ 1.000, 2.000, 3.000. Caso dê positivo, leve numa clínica para fazer o outro teste também. Mas primeiro, para começar, é a campanha divulgando o início dos testes. Mas nunca divulgar para quem vai fazer. Eu estava numa transportadora que o pessoal contava. A gente fazia o aleatório que a Raizen exige, 40% pessoal no ano. Então a gente fazia 4% ao mês. E a urina pega até 4 dias, 5 dias, supondo que o máximo 7 dias. E tinha uma pessoa infiltrada, que eu falava, ela avisava os motoristas. Falava, ó, semana que vem, na outra semana, vão pegar você. Então, preparava a pessoa. Então, aprendizado na prática, a gente aprendeu não ter 2, 3 pessoas sem informação. Fechamos em 1 ou 2 pessoas. E várias vezes ainda mudo a planilha. Mas eu não sei que deixou claro. Eu vou postar no grupo, tá? Um anexo que a gente tem a lei certinho, o jurídico embasado, RH, e a autorização por escrito da pessoa. Pode ser por DocSign, online, né? A pessoa assina digitalmente. Mas primeiro, autorização e divulgado a política. Tem que divulgar. A gente, às vezes, é 10 páginas, 12 páginas. A gente junta o pessoal no DDS, a gente lê página por página. A gente não resume, não. Às vezes o pessoal fala, é chato, ler 10 páginas. Não, vamos ler 10 páginas. Mas aqui, pelo menos, é dessa forma que funciona. E a regra é bem clara. Pegou um diretor há um tempo atrás. Manda embora na hora, tá? Independente do cargo. O bafômetro, manda embora. Vou falar uma empresa, a LL, a Rumo, que vocês devem conhecer. Eu já fiquei lá como terceiro. Lá foi assim que eu vi na prática. Era melhor você faltar no dia, não ir na empresa, pegar testado. Porque se pegasse você na portaria, era mandado embora. E não tem cargo, tá? Era do auxiliar ao gerente.
era rua, tá? Lá não tem exceção de cargo, não. Eu acho que eu vou te passar no grupo aqui, eu coloco um modelo de anexo, tá? Ale? Quando a gente foi inserir o etilômetro lá na empresa, eu chamei um motorista, pega um carro aí que a gente vai ali. Fui na Polícia Rodoviária Federal e pedi para eles me darem uma aula. E aí, o que é que vocês acham? Qual o melhor, qual o pior, qual que dá o resultado mais, com parâmetro melhor? E aí eles foram explicando. Primeiro ficaram resistentes, né? Como é que entra lá no PA deles, assim, mas foi legal a aulinha que eles deram. E aí a gente comprou os descartáveis, mas já tem tempo, né? Aqueles plugs descartáveis. Só que hoje a tecnologia está vasta. O que não pode é, como ele disse, o trabalhador ficar sabendo, dentro da randomização, né? Porque para o admissional não tem randomização. Para o periódico, sim. E aí tem uma série de protocolos que ele tem que assinar, que ele ficou ciente, ou que ele participou do processo. Existem empresas que fazem assim, ó. Durante o mês, teremos 3 sorteios. Mês seguinte, 3 sorteios. Mês seguinte, 3 sorteios. O trabalhador que participou da chamada para o primeiro mês, se ele não for sorteado, no mês seguinte ele não vem. No terceiro ele vem, tipo mês ímpar. A outra galera, mês par. Isso pode acontecer? Pode, em lugar que tem muito motorista. Pode até dar certo, mas ele tem que assinar que ele esteve presente ali para ele não ser chamado de novo. Por quê? Porque fica um lote de pessoas do lado de fora e nunca são chamados. Só que a lei agora deu um prazo curto. Até 2 anos e 6 meses, 100% tem que estar testado. Independente se passou no random ou não passou na randomização. Ele tem que ser testado. E outra coisa, essa questão da divulgação, já no admissional, na integração do motorista, isso já tem que ser passado com uma política, uma regra da empresa. Cabe a ele agora decidir se ele realmente faz uso, se não faz uso, ou se até ele pode desistir, que a gente já teve desistência quando soube que a empresa era regular nesse processo da vaga. A pessoa desistiu e disse, não, eu achei em outro lugar, mas não achou. Ele realmente ficou com medo de ser pego no teste. Aí eles têm aquele medo, né, para onde vai, essa informação, não precisa disso tudo. E outra coisa, Liliane, a respeito da informação no PGR, eu não sou a favor, continuo não sendo a favor, até porque, para você determinar o burnout, a dependência química, ela não está exclusiva para isso, né, o burnout não vai se desenvolver exclusivamente por isso, e ele pode ser que o cara já fazia uso lá na frente, e a empresa vai usar isso como argumento. Não foi gerado aqui, nem potencializado. Nós temos fotograma, nós temos diário de bordo, como o colega falou, nós temos os macros é um computadorzinho que ele leva na cabine do caminhão, e tem teclas com funções específicas. A gente tinha tecla que não permitia nem abrir a segunda porta, porque entendia que era sequestro do caminhão. Então, ali no macro, ele vai identificar algumas situações também. Tudo isso para a justiça é jornada. Então, se o trabalhador, o motorista, está com a jornada excedida, e o disco de tacógrafo mostra tanto a velocidade e a distância percorrida, independente se o cara está portando drogas ou não, aconteceu o acidente, a empresa já vai ser culpabilizada e ela vai ter que se defender. Cadê suas evidências? E não vai ter. Então, a empresa, primeiro, é de cima para baixo. Como o colega falou, pegou na portaria, seja lá quem for, é demitido. É de cima para baixo. E outra coisa, o colega falou também que está na regra e está na CLT, que ele não pode se recusar a fazer. Seja o teste dentro da empresa do etilômetro, seja o toxicológico na clínica, já é passível de justa causa se ele fizer recusa. E isso já pode ser inserido dentro do programa de controle de uso de drogas e álcool. E concordo também com o colega quando ele disse o seguinte: vamos colocar no PGR que temos um programa a seguir, que é para controle, tá? Mas aí é gestão de saúde, querendo ou não, e qualidade de vida. Então, confio mais no PCMSO de entrar, temos
X programas. Temos análise ergonômica do trabalho, temos programa de controle de uso de álcool e drogas, temos o PCA, né? Relacionar todos os programas que envolvem saúde e colocar o programa dentro. Pode até colocar o fluxograma, como a empresa se comporta, quando e quando, mas, assim, determinar dentro da bateria de exames, o exame que vai ser feito, até os departamentos que estão encaminhando já estão com dúvidas. A gente sabe que o exame só vai para o 22, 21 a partir de 1º de agosto. Hoje já tinha gente enviando. Por que você está enviando hoje? Ah, porque eu já quero me ambientar. E vem cá, e se alguma federação bater forte e essa regra cair? Né? Vamos esperar, direto a FENACOM faz isso, direto a FENATRANS faz isso, e outra, empresa de transporte é forte. Vamos esperar, como já citado aqui hoje também, pode ser que alguma água role aí e algumas dessas regras caia, como o toxicológico, eu estava com prazo de 30 de abril. Vamos prorrogar, houve pedidos, prorrogou, 30 de maio. Vamos prorrogar de novo. Eu não sei qual é o órgão, mas já pediu outra prorrogação. Então, assim, muita coisa está mudando. Vamos esperar até o dia 1º de agosto mesmo, para começar a rodar isso aí, para ver se isso não vai dar uma parada, porque, concordo com a Liliane, não está batendo a informação. Esse PGR não é isso que a gente aprende em sala de aula. Não está batendo essa informação. Eu concordo contigo, eu não posso falar para você qual que é o ente que já está atrás disso, mas eu já sei que já tem movimentação já no mercado aí para eliminar essa questão da SST, que ela seja uma obrigação de forma separada, ou com uma qualidade de vida, mas que isso não envolva a abertura de CAT. Essa classificação, esses órgãos, eles não estão concordando, porque isso realmente vai ter um impacto para o empregador, né? Há condições e condições, a gente sabe disso, principalmente as atividades que envolvam realmente a categoria de transporte, né? Mas a lei ela não faz nenhuma distinção, ela não traz o tratamento diferenciado, e é isso que eles estão batendo de frente lá. Cadê o tratamento diferenciado para essas empresas? E as empresas que não têm uma quantidade grande de motoristas, né? E aí, assim, ó, só para eu concluir aqui, o Vitor falou que depois ele vai até disponibilizar o terminho que eles fazem com o trabalhador lá, né? Então, pelo que eu entendi, no caso da pergunta da Luiz, mesmo que ele saiu, foi da seguinte forma: hoje eu tenho uma política, um programa dentro da empresa, eu estou admitindo esse trabalhador, ele vai passar por uma integração, ele sabe do termo de compromisso, então ele está dando consentimento que ele vá fazer o exame. Por que eu falo isso? Na minhas dinâmicas de diálogo com o Vitor até falou para mim assim: olha, Lili, aqui eles estão até querendo incluir os administrativos, mas a lei não determina isso. Né? A lei ela é específica, ela fala sobre a categoria motorista. E eu, por ser um administrativo, tenho todo o meu direito de não querer fazer o exame, né? E aí, de repente, eu sou dispensada porque eu não quero fazer um exame, aquele ato discriminatório. Então, é um exemplo assim: eu acredito que não existe uma lei que me obrigue. Isso acaba sendo uma questão de um regulamento interno. Concorda, Lê? Porque a CLT ela não fala que eu tenho que fazer esses exames para todos os cargos que estão dentro da empresa, e sim para o cargo de motorista. Acaba sendo assedioso isso, porque você está colocando no embalo pessoas que não têm relação com nada, entrar na vida pessoal, e você pode entrar em pessoas que realmente sejam usuárias e que não comprometem em nada a atividade diretamente relacionada. Outra coisa, Liliane, só para frisar uma coisa que eu não falei aqui, é a questão de utilidade pública em si. Isso é uma questão para os serviços públicos tratarem, que é a dependência química. Só que não é tido como saúde pública. Por não ser saúde pública, não tem verbas direcionadas diretamente da União, com repasses regulares para os municípios, e nós temos um quantitativo aí. O que é que eles estão fazendo? Imputando a responsabilidade que é deles, estou falando do sistema público, imputando para os empregadores. Então, agora é a responsabilidade dos empregadores. Eu fiz um apanhado. Até o primeiro vencimento de prazo de entrega desses toxicológicos, pela categoria de mudança de RENASH, não pelas empresas, até 30 de abril tinha 3.400.000 motoristas que não entregaram o toxicológico. Aí fizeram outro prazo, 30 de maio.
A galera correu, mas ainda assim ficaram 2.200.000 motoristas sem entregar toxicológico. Quem vai resolver essa parada? O empregador. Por outro lado, Liliane, eu estou vendo o seguinte, nós temos frotas pequenas e temos frotas grandes que não estavam esperando por essa. Estou vendo muito MEI. Estou vendo muita pejotização. Gente, tá vendo? A gente falando do tratamento diferenciado, ainda tem os MEIs ainda, e por MEI ele é pessoa jurídica, ele não é obrigado a nada, exceto quando é uma exigência de cliente, regulamento interno, né? Então tem que estar muito bem cruzado todas essas informações, né? Mas alguém tem alguma dúvida que queira falar? Letícia, eu estou muito feliz que você esteja aqui no nosso comitê hoje, viu? Ei, pessoal, boa noite. Não, obrigado pelo convite. Satisfação mesmo estar com vocês aqui. E só nessa uma horinha aí já foi mais umas 2 páginas e tá aquele pau. Mas esse é um desafio até para a lá gente. do grupo Max, gente, e a Letícia, ela atua diretamente com a NR38, né? Eu falo que ela é uma vencedora aí na nossa categoria aí, porque é uma área bem difícil de atuar, e essa área de coletores, né? E ela também teve algumas dúvidas relacionadas à questão de toxicológico. Letícia, quiser aproveitar aí a proficiência da Lê, perguntar alguma coisa, fica à vontade, viu? Então, o pessoal lá da empresa até questionou na questão do retorno ao trabalho. Porque nós temos um grande número de pessoas que se afastam para fazer tratamento, ou porque foi para cárcere mesmo, é o nosso tipo de público. Quando é no caso de um motorista, por exemplo, eles estão querendo até criar como procedimento interno, colocar o pessoal para fazer esse toxicológico, como retorno ao trabalho, mas eu fico pensando, como que a gente vai fazer para monitorar e se der positivo no retorno, por exemplo? Já aconteceu com vocês? Porque eles estão querendo seguir isso lá. No caso, seria uma pessoa que entrou em tratamento? Eu não entendi. Tanto em tratamento e, por E teve exemplo, uma recaída, um exemplo, é isso que você falou? exatamente. Ou quando a pessoa vai para cárcere, igual a gente já teve colaborador que ficou 2, 3 anos em cárcere, saiu e aí fez o toxicológico de renovação de carteira, deu negativo. Só que aí foi fazer depois de um tempo, aí já deu positivo. Acho que a gente vai cair nessa questão aí do periódico, né? Só uma pergunta, você está falando dos caminhões de lixo, não é isso? Isso, exatamente. Gente, eles não dirigem, eles voam. É o único veículo que você não para brigar. A passagem é sua. Imagina dá um para cara fazer uma desse, porque disputa, aqui em Salvador não fica nem vento na frente, todo mundo abre caminho, porque os caras correm e correm. Uma vez eu fui fazer um processo seletivo e o engenheiro disse assim, Alexandra, eu já vi, entendi o seu perfil, você gosta muito das coisas certinhas, não vai dar certo aqui não, aqui a gente tem que cumprir meta. E não pode fazer nenhum procedimento que faça eles terem mais segurança. Engenheiro de segurança dizendo isso. Porque era controle contrato da prefeitura. Então, assim, categoria D forte, claro, para a renovação da carteira, se der o tox, e vou lhe dizer, da experiência que eu vivenciei, eles não usam drogas, não, eles usam álcool mesmo para dirigir. Então, assim, tem que ter um controle muito grande, e eu acho que essas empresas aí vai fazer uma gracinha aí nesses laboratórios. Vai ser mais carinho, porque deve dar muito positivo. Não estou julgando por uma categoria, mas eles são com adrenalina muito lá em cima mesmo. Se prepare aí no seu programa, porque vai ser mais forte o periódico mesmo dessa galera. Quanto a ter gente em cárcere, a gente já teve também motorista, mas que desapareceu. Pô, cadê o motorista que não aparece?
Resultado, devendo pensão, pegaram ele na saída, indo para trabalhar, levaram para cadeia, está lá há 3 dias, enquanto não soltar o dinheiro não é liberado, isso aí já aconteceu, mas nada envolvendo drogas, notoriamente. Eu sugiro a você fazer rápido esse programa, dando um maior enfoque nos periódicos e sabendo que você pode ter uma frota reduzida de pessoas que podem ter que parar para fazer um tratamento, até para a empresa ter evidência de que a parte dela ela fez. O que não quer dizer que ele vai paralisar as atividades. O médico pode associar a continuidade da atividade dele com o tratamento emparelhado. A gente já teve um motorista assim, mas que a gente trocou a escala dele para uma escala mais próxima, sem muito obstáculo, sem muito trânsito, para atender a uma necessidade que ele tinha naquele momento. Então, você já pode ir pensando no plano B. Não é, a gente está falando isso para assustar, não, né? Mas aí você vai estar com um passo na frente dos outros. É o periódico que você vai ter que ter um pouquinho mais de crivo, um pouquinho mais de atenção. E se a galera não foi ainda, digamos assim, evidenciada, treinada, não sabe que é política da empresa firme e forte, chame todo mundo de novo, faça um cafezinho da manhã, seja lá o que for, para evidenciar, repassar de novo a política e pegar a listinha lá e guardar aquela evidência de que a empresa vai atender a necessidade da legislação que mudou, joga a culpa lá no sistema e deixa todo mundo sério a respeito do assunto. Porque eu vou dizer, aqui em Salvador não é fácil não, não sei aí. Mas no caso dela se apontar retorno ao trabalho, não tem retorno, né, Alê? Mas não pode dar inaptidão. Não, sim. Vamos colocar que é um trabalhador que está... como que eu posso te dizer? Ele enquadraria assim no retorno ao trabalho por ser superior a 30 dias se ele estivesse fazendo um tratamento numa clínica, Lê. Tá lá, 60 dias, 90 dias. Tem retorno ao trabalho, né? Aí eu acho que nesse sentido, o médico do trabalho poderia, dentro já do que está no PCMSO, pedir o exame toxicológico? Aí ele vai entrar com CAT. É o único jeito de ele justificar porque parou o trabalhador e encaminhou para o INSS, porque o INSS não vai aceitar. Acontece muito. Eu passo por isso aqui. E Inclusive... me diz uma coisa, Letícia, rapidinho. Você tem trabalhador que vai para o INSS por causa desse retorno, que ele chega aí mesmo ficar no INSS ou só atestados pequenos? Já aconteceu. Já tive 2 casos, inclusive recente, de ter que ficar pelo INSS e tudo mais. Eu também estou acompanhando um caso, Ale, de um colega que foi favorável, sim, porque a lei da Previdência, ela prevê, né, o tratamento para dependentes químicos. Nesse caso, o trabalhador buscou a informação no RH, disse que queria o tratamento, a empresa direcionou, a parte da clínica ficou de responsabilidade de pagamento da família, ele está o período afastado, o INSS fez a perícia na própria clínica e deu aí 3 meses de afastamento, independente de CAT. É isso que eu estou achando. Não dá para desenrolar com CAT isso aí, não. Até porque a regra diz o seguinte, que para emitir CAT, vai ter que entender que aquele positivo foi dado em função do trabalho. Não tem como. E eu vou lhe dizer, viu, Liliane, vai ter muito erro inicial aí nas clínicas também. Muita falha inicial, jogando essa responsabilidade para o jurídico da empresa ter que desenrolar. E o jurídico já está por aqui, né, com o DJE. A gente tem a Letícia, a gente tem o Vitor, e eu tenho uma pergunta também aqui no chat, do André Luiz. Letícia? Então, a Lê estava até falando aí dessa questão da tratativa com as prefeituras, né? Até porque a gente trabalha com licitação e tudo a todo tempo é muito sigiloso. A gente que está na operação, a gente fica sabendo assim, amanhã a gente ganhou uma licitação para amanhã mobilizar 100 pessoas para tal cidade. Não dá tempo de você preparar a clínica, preparar um pessoal, ter um RH, uma equipe bacana para poder fazer um processo seletivo. A gente sai pegando tudo no ar.
E esse é o nosso grande problema. Na questão do toxicológico, às vezes a própria prefeitura, até quando a gente tem um contrato ativo, a própria prefeitura fala assim, hoje eu quero mais, estou dando um aditivo aí de mais 3 pessoas, para amanhã eu quero tantos motoristas, tantos capinadores, tantos coletores, e aí o RH às vezes não passa para a gente esses detalhes e acabam fazendo aproveitamento de exame, até do toxicológico, igual aconteceu na semana passada. Na verdade, já tinha um mês que a gente estava esperando o toxicológico do moço ficar pronto, e aí ele mesmo mandou mensagem para a gente falando que o que a gente tinha pego para fazer o aproveitamento tinha dado negativo, e aí o que a gente pediu para ele ir lá na clínica, credenciado, tudo bonitinho, que demorou mais de 20 dias para ficar pronto, ele só mandou um áudio para a gente assim, nossa, que engraçado, 2 dias antes de coletar o de vocês, eu coletei da outra empresa que era demissional, deu negativo, e na de vocês deu positivo. Então, assim, o nosso ramo é muito complicado em todos os aspectos. Então, eu estou, assim, perdida, porque eu e a parte de medicina e engenharia, a gente vai ter que fazer uma estratégia muito bem feita. Vou trazer ela para o grupo, gente. Pensa a experiência dessa menina da NR38. É loucura. Vitor? Até já, essa lei que a gente está falando toxicológico, gente, ela não mudou nada desde 2015. O que mudou, assim, ela dá 13.103 de 2015. O que mudou é a empresa custear agora mais o periódico. A gente exigia a carteira de motorista todo mês. Todo mês ele tem que apresentar os pontos. E hoje, se o motorista não faz o toxicológico periódico, ele perde a habilitação. Perde, toma uma multa gravíssima e perde. Antigamente, você podia esperar quando você fosse renovar a carta para fazer o toxicológico. Agora, você não pode mais esperar. Então, um acompanhamento bem simples é fazer todo mês, eu peço os pontos do motorista, para ter o acompanhamento. Porque eu não posso deixar o motorista sem habilitação de dirigir. Então, o que mudou praticamente agora é que colocou a responsabilidade na empresa pagar o periódico também. E o admissional, a empresa pode reaproveitar, sim, desde que ela pague o motorista. Acho que é 60 dias. Então, ela pode pegar e pagar. Porém, eu sou do estado de São Paulo, eu conheço até lugares que vendem exame toxicológico. Então, vendem e chegam vários motoristas com exame falsificado. E a gente fala assim, a política interna que só pode fazer na nossa clínica. E vários motoristas ficam putos. Ah, mas eu fiz, não sei o quê. Falou, é norma interna. Então, não tem conversa. E até no demissional, o pessoal fala, já fiz admissional em outra empresa e vou trazer o meu toxicológico. A gente fala, não aceitamos de outra empresa. Só o nosso. Ele fala, mas o que aconteceu se dá positivo? A gente não fala. Fala, tem que ver com o RH e tal. Mas, resumindo, gente, o que aumentou, colocou a responsabilidade na empresa, acompanhar mais ainda o periódico e pagar. A gente pagava, inclusive, o periódico como CLT, porque a gente não pode deixar o motorista dirigir sem fazer o periódico. Então, a gente pagava como CLT. O que a gente mudou agora, pagamos como Renasce, porque é o mesmo valor, a mesma coisa. Então, a gente paga o periódico como Renasce, que já atualiza a carteira do motorista. Mas, praticamente, de 2015 para hoje, não mudou nada. Mudou, só colocou o custo para a empresa. Eu não vi mudança nenhuma, gente. Eu vi bastante, viu, Vitor? Esse negócio de CAT não tinha no anterior, a questão do programa do PGR, o envolvimento, o PCMSO, isso não previa na portaria 672. O que você está falando é lei de trânsito, isso eu acho que padronizou, né? Entrou as classificações, mas eu vi mudanças bastante significativas. Não só uma questão de custo de pagamento do exame, mas sim do envolvimento. Eu ainda estou de acordo com a lei. Eu acho que nós precisamos entender mais esse conceito, como é que nós vamos fazer essa política, como é que nós vamos implementar, e que também isso seja favorável para ambas as partes. Porque se é um trabalhador que tem uma dependência química por livre vontade dele, isso não pode me gerar uma CAT, isso não pode me gerar um fator ali num FAP, um afastamento, que o empregador ele vai ter que custear, fora essas questões das clínicas que não está muito clara, né? Porque as clínicas públicas, elas não existem, tá? E quem é que custeia?
o empregador também que vai custear o tratamento, a clínica, como que vai ser o envolvimento? Acho que também é uma pergunta que eu tenho sobre isso. Como é feito esse tratamento? Quem custeia isso? Ó, é só complementar, Liliane, é que é novidade, parece que é novidade para todos, tirando talvez a Lê ou quem trabalha com transportadora, não é novidade. Isso, toda transportadora já tinha essa política normal. Para gente, assim, para quem trabalha na Shell, Raio, Ipiranga, BR, isso daí, a política já é no manual, é manual do motorista. Até eu compartilhei parte do manual aqui no grupo, parte do manual. Então, tem o MTR, que é da Highway, a gente é super comum ler, Liliane. Não mudou pra gente que vive essa realidade, não mudou nada. Quem custeia? Quem custeia é a empresa. A empresa custeia. A empresa custeia, não é o governo, não é ninguém, a empresa custeia. Porém, tem a lei também no manual, e a gente assina, quando eu entrei para trabalhar, eu tenho que assinar umas 30 páginas. E isso já está bem claro. É demissão por justa causa. Então, acaba o quê? Que a empresa também não vai custear. Porque se pegou no periódico, ou aleatório, manda embora por justa causa. Então, a empresa não vai custear isso. Porque isso daí está no manual do motorista. Todo motorista entra na empresa, tem que assinar o manual, tem que assinar. No próprio contrato de trabalho, está bem explícito. E está amparado por diversas vezes. Então, para quem é do ramo de combustível, de empresas de combustível, que eu falo assim, que eu acho que empresas mais sérias, não menosprezando as outras, mas empresa de combustível a gente faz 27 exames no admissional, 27 exames. Então, imagine o tanto que a gente gasta uma frota de 600 caminhão, dava 1,5 milhão só de exame médico anual. Então, para a gente é normal, porque é a exigência do cliente, né? Então, a Raiden... Mas você abriu a CAT, Vitor? Não abre a CAT. Isso daí não abre a CAT porque manda embora. Não precisa nem abrir, porque se pegou no toxicológico, vai mandar embora na hora. E a segurança jurídica disso? Já teve algum tipo de algum processo? Porque eu foco nisso, porque até a gente conversou isso, né? A sua empresa ela não abrange somente o exame toxicológico para a categoria motorista, e sim outras funções, no qual também é direito do trabalhador se recusar, isso é direito. Né? Eu preciso do emprego. A momento, estou no admissional, eu vou lá e registro, ok. Estou de acordo. Se eu não estou, a empresa vai dispensar. Isso é um fato. E eu, como pessoa, posso ir abrir uma ação dizendo uma discriminação. Então, assim, eu acho que para nós que não somos de frota, que não somos das transportadoras, a gente realmente precisa se atentar em todos esses tipos de detalhes, né? Porque o que eu falo isso, Vitor, porque eu estou vendo um monte de gente querendo colocar o exame toxicológico para todas as funções. E aí eu acho que foge um pouco do conceito, entendeu? Como que você prova que é discriminação se faz aleatoriamente? Aleatório não vou porque eu faço com a tua cara, eu vou aleatório. Então, como que eu vou provar? Um setor administrativo, um exemplo, igual eu concordo com a Lê, não faz vínculo a exigência do exame. Quando você faz admissional, você assina aquela política de imagem, de divulgação de coisa da empresa, de não pegar objeto e levar em casa, de devolver as coisas. Então, você assinou todos os termos autorizando a coleta e tal. Então, o pessoal pega na admissão. E como começou a política hoje, o pessoal pegou no meio termo. Então, já pegou e passou tudo. Desde que vai renovando. Hoje em dia, para pegar o notebook, eu não posso fazer hora extra. Se eu for fizer, eu tenho que pedir autorização para o papo. Então, você tudo assina concordando. E quem não assinar concordando, a empresa pode respeitar. Ela pode mandar embora? Por lei, não pode. Ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a criar prova contra si. É bem claro. Mas, sei lá, a lei do motorista do bafômetro. Se você não fizer o bafômetro, você perde a habilitação. E a política interna. E você entrou na empresa ciente. Então, não é discriminação seria se eu não fizesse só com a lei. Todo mês eu pego a lei. E até a parte de repetir exame, tem uma parte que eu não concordo, de não pegar a pessoa de volta. Porque se eu peguei a lei nesse mês, no toxicológico, ela falou assim, posso ficar sossegado, só vai me pegar daqui a 1 ano. Então, agora eu tô tranquila. Então, por isso que a gente faz aleatório. Mas, assim, a gente assina termo, e eu falei, eu trabalho até numa empresa grande e tal, e tem o jurídico por cima. Foi o jurídico que passou para mim. Então, deve tá muito embasado. Eu tenho a política aqui, eu já te passei, mas deve estar muito embasada. Eu também fui preconceituoso, com isso, tá? Eu sou o primeiro preconceituoso. Não, como preconceito. Eu acho que precisa fazer sentido. Se eu sou uma vendedora, eu não preciso fazer um exame toxicológico, porque eu não vou dirigir, eu não vou ter o risco, talvez, de colidir, né? Então, eu acho que... Eu entendo o que você está dizendo, é uma política da empresa, é uma política interna, e isso tem valor judicial, eu concordo com isso. Mas o que eu tenho percebido é que o mercado está confundindo.
né? Então, exemplo, agora eu quero fazer bafômetro em todos os meus funcionários, eu quero testar para todos os cargos dentro da empresa, para poder começar a eliminar os possíveis dependentes químicos. Isso é um ato discriminatório, no meu ponto de vista. Deixa eu dar uma palhinha, Liliane. Claro. Pronto. É política pública, que não existe. Isso a gente já sabe. Repassou a responsabilidade sobre a empresa. Só que a gente tem que ter realmente um controle de quem vai pedir isso. Por exemplo, o que é um motorista de transporte de passageiro? Quando eu classifico um transporte de passageiro? Então, existe um termo do Mercosul que diz que o transporte de passageiro, para ser classificado assim, tem que ter a partir de 8 pessoas. Não sei se 8 ou após 8, mas está focado no 8. Então, a partir daí, mesmo que tenha um passageiro só, eu já sou motorista de transporte de passageiro, eu só posso pegar aquele veículo com aquela carga. Se eu tenho vendedores na empresa que usam o veículo da empresa, e o veículo, vou dar um Gol 4 portas, tá? Então, ele faz uso do veículo da empresa, essa pessoa não vai fazer o toxicológico. Aí eu acho que é passar do limite, aí eu acho que é ir para o exagero, mas ele pode passar no bafômetro. Eu não posso invadir uma questão de saúde pública, saúde pública não é, mas de política pública, isso aí eu não posso invadir, até porque o cara pode ser usuário. Eu estou preparada para isso, para pegar o meu administrativo e mandar para tratamento, quando não vai interferir na atividade dele. Eu posso estar sendo exagerada nisso, mas eu acho que não interfere, e eu estou preparada para explicar para o administrativo que ele vai sair da atividade para fazer tratamento. Não tem cabimento isso. Até mesmo uma pessoa que dirige o veículo da empresa, que ele não está classificado como nem transporte de carga, nem transporte de passageiro, eu não posso fazer isso também. E outra coisa, quando todos têm que saber, eu concordo, até que 100% da empresa tem que passar pelo treinamento. Se tiver um treinamento do programa, eu acho que 100% tem que passar. Por quê? Eu tenho uma empresa gerando imagem, gerando uma postura política, uma coisa benéfica, isso pesa positivamente para ela. Quando a pessoa sair dali, já vai sair falando bem? Eu acredito que sim, e eu acho que todo mundo tem que saber o que a empresa está envolvendo. Afinal, fazer a política não é sentar uma noite e acordar na outra manhã com todo o processo. Isso é longo, é multissetoriado, envolve clínica, envolve legislação, envolve o jurídico, que a gente manda para o jurídico não, tire esse item aqui, que isso aqui não vai dar certo, troque, e vai e volta, isso demorou, isso foi longo, isso pode ser até um processo caro, porque foi pago externamente. Eu acho que a empresa tem sim que passar para todo mundo ter conhecimento, mas envolver, vamos focar só nessas categorias. Transporte de passageiro, 8, e transporte de carga. Tem outro detalhe. Eu tenho um caminhão chamado Bongo, que é da Kia, que, salvo engano, pelo Mercosul, para ser transporte de carga, ele tem que ultrapassar 4 toneladas de capacidade. O Bongo é 3 e alguma coisa. Eu posso ter um motorista categoria B e entregar um Bongo a ele, porque ele permite, pela capacidade de carga, que alguém da categoria B dirija. Essa pessoa vai passar pelo toxicológico, pronto, eu tenho que ter controle. Ah, não vai passar, então ele não vai pegar outro caminhão da empresa, vai ficar só nesse e carro pequeno. Eu consigo controlar isso? Ou porque eu realmente não tenho outros caminhões? Então, assim, como o colega Vitor falou, além, eu entendo ele pelo seguinte: essas empresas que liberam MTR, que tem todas as regras, já tinham essas regras extremas sendo aplicadas internamente. A questão do PGR, PCMSO, essa do ASO que não vingou, apesar de alguns setores estarem mandando, não vingou. Isso daí realmente não existia, emissão de CAT, mandar para médico, para encaminhar para a INSS, mas assim, as regras extremas já existiam. E quem não quisesse participar, não participasse, já pedia para sair na entrada, nem entrava. Mas assim, todo mundo tem que saber, tem, mas vamos focar só e não ultrapassar a lei. Se o cara dirige um Bongo e só um Bongo a empresa tem, é categoria B, é categoria B. A lei diz isso. Se o transporte se eu tenho um Gol para pegar os funcionários em casa, eu tenho 5 cintos de segurança, um é do motorista, 4 é de passageiro, não é transporte de passageiro. Ele não precisa fazer, mesmo que ele tenha a categoria D.
Então, aí, é uma coisa a gerenciar, tem que tratar direito essa política, não é um documento de gaveta que a gente acabou de ver, e a gente da segurança aprender mais, ler mais, essas trocas são muito importantes, até para a gente sair com várias pulgas atrás da orelha, trocar as pulgas, e parar para analisar e ouvir também os outros setores. Eu tentei, falei até com Liliane, eu tentei ligar para o sindicato, eu liguei para o sindicato dos rodoviários daqui da Bahia, que eles são muito fortes, são muito entendidos, o jurídico deles é muito forte, pedi para conversar com eles, porque eu queria ouvir o outro lado, eu queria saber o que é que eles pensam a respeito, e assim, parece que foi Polícia Federal, passou de um setor para o outro para no final me dizer um não. Então, assim, eles estão resistentes, então eu estou achando que eles estão se movimentando também. Apesar do que, ele só tem a ganhar com um fator, o custo que sai do empregado e passa para a empresa, que eles lutam o tempo todo para isso, para tirar custos do empregado e jogar para a empresa. Mas, por outro lado, ele pode ter uma parcela de motoristas que vai para tratamento. Lá na empresa que eu trabalhei, a de transporte de coletivo, de passageiros, já é uma outra, vou te dizer, 100% dos motoristas deixavam descontar mensalmente a taxa do sindicato, mensalmente. Para eles era honra, era prazer. E um motorista ou outro desavisado, a gente tinha o quê? 120 motoristas? Um ou outro desavisado que chegasse e diz, não quero que desconte, não, o salário é pouco, todo mundo virava e olhava, porque era fora da cultura. Por quê? Porque o sindicato protegia absurdamente. Se o sindicato protege tanto, a gente tem que caminhar olhando para onde eles estão indo, porque eu sei que eles estão tendo uma visão que a gente não está tendo. Então, eu acredito que vai haver alguma movimentação. E eu acho que da segurança também teria que haver, porque até hoje eu leio, volto para estaca zero. Não faz sentido nenhum PGR. Eu ainda tento botar no PCMC, ó. Temos um programa de controle para a saúde e qualidade de vida do trabalhador motorista em relação à droga, nós temos esse controle. Fechou. Manda aí para o programa. PGR eu posso até citar, tem vários programas de saúde contidos lá no PCMSO. Manda aí para o programa. Agora, eu especificar, não faz sentido. Vívia? Eu, vendo a Lê falar sobre o administrativo, né, veio aqui um caso recente que nós pegamos de uma empresa onde a gente teve algumas denúncias, né, por conta do assédio e tudo mais, e a gente criou o canal de denúncia, e a gente teve denúncia de que tinha profissionais dos administrativos que visitavam e transportavam funcionários para outras unidades em outras cidades e que faziam uso de drogas. E principalmente transportando outros profissionais, porque às vezes ficava até tarde da noite, na outra unidade, voltava. E aí a empresa, ela decidiu, né, junto com o jurídico, por si própria, vamos fazer. Eles são motoristas, eles dirigem o veículo da empresa, eles transportam colaboradores da empresa, então nós vamos fazer em várias pessoas, né, para não falar, de qualquer jeito vai ter o problema ali depois jurídico, né? Mas a empresa, ela assumiu o risco e foi detectado. E ela acertou em cheio, sabe? A denúncia acertou em cheio. Então, assim, o que eu penso muito, né? A gente que trabalha com prevenção, o que a segurança teria que atuar nessa situação de melhorar, por exemplo, existe o risco de condução de veículos, de transporte de pessoas, então, independente de ser motoristas profissionais ou não, se tem o risco de transporte de pessoas, que não seja transporte de passageiros e tudo mais, profissional, tinha que fazer o exame. Não só o exame, como participar de toda a parte da política do programa e ter tudo isso, e ser 100%, sabe, da admissional. Um absurdo a empresa no admissional ter que fazer o toxicológico no admissional e, se der positivo, a empresa não poder não aceitar. Isso é inadmissível.
Só que ele pode admitir um trabalhador que é, né, o usuário, dependente químico, e esse trabalhador pode pegar uma carreta e passar em cima de uma família inteira ou de outros trabalhadores, entendeu? Então, é bem complicado. Infelizmente, fazem, refazem, revogam e não vira nada. Continua sempre na mesma coisa, né? Então, assim, essa parte, só queria falar um pouquinho dessa parte do administrativo, porque é uma coisa que a gente vê. Então, se a gente for colocar lá, tem um risco de condução de veículos e transporta outros colaboradores, e aí, o que a gente faz a respeito disso? Somente treina? Não investiga outras coisas? Complicado, né? Então, assim, só pontuar, assim, uma situação que a gente viveu, e nessa situação foram 4 pessoas. O que aconteceu com essas pessoas, Vivian? Tchau, obrigada. Demissão, mas não por esse motivo, né? Foi por outros motivos? Hã? A Não. gente sabe que foi pelo motivo da dependência química, né? Foi por esse motivo, né? Mas não foi gradativo, assim, foi um hoje, outro amanhã, outro depois, outros, redução de custo, redução de quadro, essas coisas. Pessoal, tem uma pergunta aqui, ó, do chat. Quanto à terceirização de transporte, o que as empresas devem solicitar das transportadoras sobre esse item? Ale, Vitor, o que vocês solicitam aí dos terceiros? Já, Vitor chega. Como... Eu tô aqui, eu tô deixando você falar, que eu falei demais já. Nada, quem falou mais foi eu. Eu vou citar a Braskem. A Braskem, ela relaciona todas as regras e requisitos do motorista num manualzinho separado para a transportadora que vai atender. Então, assim, como regra do cliente, como requisito do cliente, eu posso ter um manual especificando para que seja encaminhado para aquela empresa e a empresa repasse para os funcionários. Por quê? O CLT dela, o terceirizado. Porque quando esse CLT é permitido entrar lá na fábrica para transportar a carga deles, eles precisam antes ter o ok, porque ainda tem uma integração na fábrica também. E só integra na fábrica quando toda a documentação já está ok. Entre elas, aí vem o lote dos exames, que não é do PCMSO lá deles. É uma regra que vai cumprir uma bateria, ó, aquela fala antiga, bateria de exames especificados pela fábrica, tem que ter esse. E agora vai ter controle do toxicológico, que a questão não é nem mandar fazer, é controlar. Então, esse controle é o que não era feito pelas empresas. E eu ainda digo mais, ainda evoluo mais. A gente vê em muitos grupos de DP, o que é que eu posso fazer? O motorista foi parado com toda a carga, porque a CNH está vencida há 4 anos. Então, como é que eu tenho um motorista dentro da minha empresa, que é transportadora, que carrega carga de outras empresas, com uma CNH vencida há... Travou. Acho que ela caiu. Então, resumindo, pelo que eu entendi, o terceiro vai ter que seguir a política do cliente, correto? É isso, gente? Liliane, é isso. A gente põe no Rainbow, tem um sistema das empresas, aí que eu até coloquei no grupo, a gente tem que colocar o relatório médico, não o laudo. O relatório, eles querem ver assim, não tem uso de droga. Tanto que a gente tem que colocar o ASO, colocar um monte de coisa. Mas é padrão, as empresas também têm uma semana para dar um retorno para a gente, e só entra na base se tiver ok. Se faltar um NR35, tiver vencido, você não entra. Já é tudo automático. Não tem mais história. Eu falo a verdade, nunca teve, né? Tanto que eu já tive motorista, que eu sou de São Paulo, tava lá no Maranhão, tava com o ASO vencido. E lá demorava 14 dias para fazer o ASO. A gente mandou o motorista de volta, pagou o avião, ele veio de volta, e mandava outro motorista para lá para descarregar o caminhão. Lá não tem conversa. Faltou qualquer curso, qualquer exame, você não entra. E quando a gente terceiriza, que às vezes precisa terceirizar, é a mesma coisa, a gente tem que mandar o mesmo documento. Eu vou até depois compartilhar no grupo quantos exames médicos tem que fazer. E assim, sempre foi assim, né? Nesse ramo de combustível,
não tem história. Agora, outros ramos, eu não sei. Falo mais por ramo de combustível, que eu acho que é um local que sempre existiu segurança. Nunca teve banho-maria, assim, né? Nunca. É isso. A Ana Paula também está perguntando aqui, né? Em casos de condutor de veículo de emergência, eu acredito que enquadra na mesma legislação. Se está registrado como motorista, É a categoria, né, da carteira. Se for acima de categoria C, motorista profissional. Um outro detalhe também interessante, né, que a Letícia falou que trabalha com a parte de prefeituras de licitação. A gente cuida de uma prefeitura na região, em Minas, né, e a gente faz toda a parte de consultoria, toda a parte de segurança do trabalho é nossa. E teve a licitação para condutores de alunos, né, de transporte de passageiros, de alunos escolares, e aí a gente começou a fazer a gestão de terceiros, que nunca existiu dentro, né, da prefeitura, essa parte. E dentro da cobrança dos documentos, a gente solicitou o toxicológico também, porque são todos motoristas terceirizados que transportam os alunos da cidade. Uma empresa apenas, gente, uma empresa apresentou. As demais levaram mais de 4 meses para apresentar, porque nem o curso de condutor de passageiros eles tinham. As empresas que ganhavam a licitação. Então, olha o risco que corre, né? Pode falar, Letícia. Desculpa. Mas esse grande problema é até culpa das prefeituras, porque é uma barganha de preço. Se você coloca tudo que precisa ser feito de acordo com a legislação, a empresa não ganha uma licitação. E aí acontecem esses erros. E eu falo assim, não é diferente de onde eu estou. Às vezes a gente, para pegar o serviço, a gente aperta daqui, aperta dali, e a operação deixa a desejar. E esse é o grande desafio que eu tenho diariamente, sabe? E graças a Deus que não tem terceirizados, né? A nossa frota é própria hoje. quantos são, Letícia? Oi? Quantos motoristas são? Nós A frota de vocês? Nós temos 120 motoristas, 74 compactadores e o resto é basculante e carroceria. Nós não trabalhamos, né, atualmente com atividade de transbordo, que são aquelas carretas roll-on, roll-off, mas vamos começar a trabalhar mais para frente aí. São 13 unidades, né? Nossa, mas como é que uma empresa dessa ganha uma licitação, hein, gente? Não tendo básico, né? Normal. Normal. Eles apresentam as documentações básicas para poder passar ali no momento e depois não entrega mais nada. Tá fechado o seu microfone, Henrique. Na verdade, porque não. Porque geralmente a licitação se abre a primeira técnica, né? Aí depois se abre a comercial, que é onde as empresas ganham, né? Quer dizer, ela tinha que ser. A gente já sabe como é que funciona, né? Enfim. Brasil. Gente, mais alguma dúvida? Muitas. Tem cases aí para a gente tratar por várias reuniões. Ale, eu tenho outra dúvida. Eu caí que eu nem vi, Liliane. Eu estou empolgada. O anexo 6º fala aí do sistema de seleção randômica, né? Randômico, né? É um sisteminha, a empresa ela pode fazer sorteio. Eu vi que teve num grupo que você falou que às vezes se não tiver um sistema digital, pode fazer um sorteio e ter a participação do sindicato da classe para garantir. Gostaria que você pudesse, para a gente finalizar, você e o Vitor, colocar como é que funciona essa seleção da empresa de vocês. Diga aí, Vitor, como é lá? Olha, o nosso é bem simples, viu? Inicialmente era feito no Excel. Hoje tem aplicativos básicos aí
E a gente até hoje usa aplicativos, igual esses sorteadores e tal. Eu tenho até um aplicativo legal de nomes, que a gente pega a lista de ativos. Aqui é um pouquinho mais de motorista, né? A última empresa que eu estava era 800 motoristas, se não me engano, 200 de ônibus. É uma empresa bem grande. Então, chegava a 1.200 motoristas. Então, era randômico. Eu pegava hoje, eu pego o aplicativo mesmo, igual que a gente vai sortear brinde. O que eu só faço um pouquinho diferente da lei, eu deixo o motorista poder fazer de novo. Porque aconteceu de o motorista ficar tranquilo e saber que a gente só vai fazer daqui 1 ano, 2 anos, e quando a gente falei aleatório, pegou. Então, mas eu também não discordo de falar para o bafômetro não pegar de novo. Acontece aqui de vez em quando que eu pego o mesmo cara 3 vezes, 4 vezes, toda semana. É uma discussãozinha, mas aqui não tem. Esse anexo que você lê, ele está em aberto. Ele só diz randômico. Ele não diz que é por programa, por Excel, por papelzinho, né? Ou por. Eu já tive empresa que falha na catraca. Numa empresa de açúcar, cada 50 pessoas, 70 pessoas, você passava o crachá, ele pegava você e bafômetro. Uma empresa que eu estava no Porto, era por catraca. Então, não tem um padrão. Pelo que você disse agora na lei, que você está estudando mais do que eu só li o que eu só. Não é padrão, não. Eu coloquei aqui que tem um anexo que fala que é um sistema, precisa ter uma seleção de sistema randômica, né? Eu não conheço. Então, um exemplo, eu vi que a Lê comentou que teve, eu acho que ela participou de uma seleção que tinha presença do sindicato, porque provavelmente era questão física, né? Aí eu não sei como que é que funciona. No meu caso, é só 2 motoristas. Você tá tranquilo. Mas eu falei, eu trabalhei em algumas empresas e cada empresa trabalhava de um jeito. Então, não tá, na lei aí não está especificando, né, o modo, né? Como que vocês estão sugerindo, Vivian, para o cliente? Olha, ainda a gente está estudando. Eu tenho 2 transportadoras, a gente já fez algumas reuniões, já procurei o sindicato para a gente tentar incluí-los, né? E começamos agora a desenvolver a escrever os programas. Então, tipo, vai ter que ser de acordo com cada empresa, né? Cada uma tem a realidade. Eu vejo, seria muito lindo se todas as empresas que a gente atendesse fossem multinacionais, né? Mas são todas empresas pequenas e que é muito difícil. Por exemplo, eu tenho uma transportadora que nem as vibrações dos veículos eles não querem fazer, e até hoje. Está tudo como qualitativo, e a gente todos os anos coloca lá no cronograma de ação tudo, eles não querem fazer. Aí, agora, a parte toxicológico está mais difícil ainda, porque eles já querem contratar, mas eles não querem fazer, tem motoristas antigos, eles não vão querer fazer os periódicos, né, a cada 2 anos e 6 meses, querem que eles pagam no próprio bolso. Então, é bem complexo. Para a gente, assim, que lida com empresas menores, que tenta fazer a gestão, é mais complexo. Eles, tipo assim, um programa para eles vai ser assim, só o que está escrito ali. A implantação vai ser muito difícil. Mas a gente não desiste. Ô, Lázaro, lá na sua empresa também vocês já estão fazendo alguma coisa com alguma política? Como que vocês estão tratando o assunto? Boa noite, Liliane. Até quando surgiu esse assunto, até aqui no grupo, né, eu fui buscar algumas informações e eu já perguntei que a gente tem apenas 2 motoristas aqui também, né? Nós temos um motorista que ele faz carga e descarga aqui próximo, né, dentro do estado, e tem o outro que opera o caminhão Munk, né? Aí eu fui perguntar para eles, né, a respeito, se eles já tinham feito, e os 2 renovaram recentemente a carta, né? Um renovou no final do ano passado e outro esse ano, e os 2 já estão com o toxicológico deles atualizado, né? Então, aí até essa é a pergunta que eu ia ver com vocês. Eles estando com o toxicológico deles atualizado, ou seja, né, desse ano, assim que vencer o periódico deles, eu tenho que fazer novamente, ou é só daqui 2 anos e 6 meses, é isso? Demissional, 2 anos, 6 meses, demissional. Dentro do 2 anos, 6 meses, precisa fazer o periódico, não é isso, Ale? Não vai ser associado ao ASO periódico, tá? Isso daí descasou, dissociou, o pensamento não vai fluir junto, não. Agora, não pode ultrapassar 2 anos e 6 meses sem fazer. O que é diferente das indústrias? O que era diferente, vou lhe dizer uma área que tem isso como religião, é a área portuária.
A área portuária, eles fazem com toda a galera operacional, pode ser quem for. Agora, você vai pegar um funcionário que da admissão até a demissão nunca fez, porque nunca caiu num sorteio. Desta vez, isso não pode acontecer. A cada 2 anos e meio, 100% da frota tem que ter sido testada. Entrando em sorteio ou não entrando em sorteio. Eu tenho que garantir isso. Essa é a diferença, tá? Só para puxar outra coisa, Liliane, uma coisa que eu não concordava na 116, tá? Na portaria 116 de 2015 era o seguinte, que todo o motorista de transporte de coletivo de passageiros, de transporte de carga, tinha que fazer o toxicológico. Vou lhes dizer como é a realidade de motorista de coletivo urbano. A jornada de horário deles é de 6 horas. Algumas vezes, 6 horas e meia. Quem toma rebite, toma para ficar acordado. É aquele cara que falta uma hora para chegar na transportadora, e ele está na cidade de vizinha. Toma o rebite. Aí ele toma o rebite para conseguir chegar. Quem faz transporte de coletivo não precisa tomar o rebite para se manter acordado, porque a jornada dele é reduzida. Ele nem acorda cedo para chegar de noite em casa. Ou a jornada dele é manhã-tarde ou tarde-noite. Mas ele não vai cumprir uma escala de 8 horas. A gente está falando vou voltar sempre para a mesma questão, política pública de não uso e acabou, que é uma coisa que é do Estado para proporcionar à população. Então, assim, não faz sentido para mim também agregar para todos, até todos os motoristas, se eles não têm nenhum objetivo em relação a isso. Outra coisa, o material que é coletado em relação à randomização, em relação ao sorteio, dessa vez, ele vai ter que ter uma transparência muito maior. Essa transparência muito maior, teve até alguém no grupo, Liliane, não sei se você lembra, que perguntou se poderia parar para filmar. Olha lá, vai termo de LGPD de novo. Por isso que eu digo, na dúvida, consulte o sindicato, tá? Agora, tem que ter uma harmonia dentro da empresa para fazer essas conversas com o sindicato, porque o sindicato, ele é protetor do trabalhador, mas a gente não pode esquecer que também tem um sindicato patronal, que ele está interessado nesse assunto. Junta para uma conversa, como a gente está aqui. Então, ao dirimir esse assunto, eu sempre vou dar esse aconselhamento. Leve isso para quem pode ajudar. Peça ajuda ao sindicato. E outra, na hora como não tem sistema, por exemplo, SOC hoje faz tudo. Eu posso até fazer essa randomização pelo SOC. Agora, quem não tem sistema dentro da empresa, vai na planilha do Excel, só que tem que garantir. Eu tenho como provar numa fiscalização. Qual a prova que eu tenho? Aí que a regra falou do certificado. Eu tenho que dar certificado ao motorista, dizendo que ele foi convidado a participar e não foi sorteado. Ele tem que ter esse certificado na mão. Outra coisa, a clínica tem que me dizer quantos foram dessa vez. Foram sorteados 4? Ela tem que me dar um relatório dos 4, dizendo, foi sorteado fulano de tal, ele veio, ele compareceu, tipo um relatório unificado, para depois gerar o relatório individual. Então, agora, tanto a transparência é maior, como o controle é maior. E não vai ser permitido a empresa explicar que está com o motorista com a carteira vencida na rua. Gente. E sobrou pra gente, né? E sobrou pra gente. E deu pano pra manga, hein? Esse 2110 estão querendo empurrar para a gente emitir também no sistema do E-Social, que não é bem assim. Então, bora brigar. Mas eu acho que isso aí é ganho para a SST, porque é só declaratório. O sistema vai aceitar, Lê. O que o sistema ele vai ficar pontuando é a periodicidade, é igual o ASO, né? Primeiro que a gente a Receita Federal ainda está estudando o que vai acontecer com as obrigações acessórias da SST. Se a gente pegar o plano anual da Receita Federal, não tem informação de multa para a SST. Então, assim, eu acredito que isso não vai acontecer agora. E os atos declaratórios, o sistema aceita tudo. Só para ficar alinhado, Liliane, que o motorista ainda não vai receber multa, viu? Se caso acontecer de ele não ter o toxicológico, tá? Com prazo aí estabelecido, que nesse período ainda de migração dessa informação, de adaptação das empresas,
por ter repassado diretamente para a empresa que tem responsabilidade. O motorista que for flagrado sem o exame toxicológico, ele vai ser orientado, vai ter campanha forte em orientação para ele, mas neste momento a multa está suspensa. Mas não deixa ninguém saber. Mais uma. Nem eu sabia disso. Ó, gente, para mim hoje, minha cabeça já deu um nó já. Bug total. Eu quero participar na próxima, viu? Tá, Opa. eu vou mandar o link aí para você, para a Letícia e para o Vitor. Vitor, muito obrigada, viu, pela sua Valeu, participação. obrigado, hein, Vitor. Seja muito bem-vindo. Valeu, Vitor. Obrigado. Eu que agradeço aí a todos aí. E só concluindo, do mesmo jeito, é difícil as empresas cumprirem, né, o toxicológico, é difícil a gente contratar para trocar o ar-condicionado, sei lá, limpar o ar-condicionado custa R$200. A gente exige tanto documento que a empresa, a gente paga R$1.000, R$1.500 e não acha empresa. Porque a gente é tão rigoroso, então é mão dupla. Eu não consigo, o jardineiro eu não consigo contratar, de tanto que a empresa exige. Então é mão dupla. Mas a gente paga para isso, tá? A gente paga tudo para isso. Graças a Deus a empresa paga tudo. Eu chegar no seu patamar, eu chegar na empresa lá com um plano todo certinho e só ter a verba disponível e poder agir. Enquanto isso, a gente tudo. fica falando aqui. Obrigado, gente, pela oportunidade aí. O que eu puderem me chamar, estou à disposição. Obrigada, viu? Ale, também, muito obrigada aí. Tinha certeza que você ia dar um show, você e o Vitor aí. Eu estou muito feliz com a sua presença, a presença do Vitor também aqui. Eu convidei vocês realmente porque eu sei que vocês vivem isso. Mesmo às vezes eu tendo um pouco de discorda com alguns tipos de assuntos, eu vou refletir, mas tem situações que ainda não entram na minha mente, né? Eu acho que o governo ele precisa sim se posicionar, ele precisa sim fazer um parecer um pouco mais claro para o público, né? Quais são os tratamentos diferenciados, porque eu acho que precisa ter esse tipo também de informação. Isso está na lei da liberdade econômica, então precisa ser cumprida. Continuo com o pensamento da lei, eu acho que não tem que entrar nada em PGR, em questão de CAT, por enquanto, porque eu acho que seria um tiro no pé também do empregador. A gente defende prevenção, a gente vai ver a base do trabalhador, sim, mas nós também temos a gestão relacionada à parte do empregador, né? Então, eu não concordo com o governo pegar uma responsabilidade e simplesmente jogar aí na mão dos CNPJs da forma que veio aí a portaria 612. Obrigada de coração, e é isso. Obrigado, Ale. É um prazer conhecê-la pessoalmente, assim, ao vivo.